Divulgado pelo IBGE no final de setembro e referente à pesquisa feita em 2006, o Censo Agropecuário revelou que a concentração de terras no Brasil não sofreu grandes mudanças nas últimas 2 décadas. Ou seja, cerca de 1% dos proprietários rurais são donos de quase a metade das terras agrícolas brasileiras. Os estabelecimentos com menos de 10 hectares são 47% dos estabelecimentos, só que eles ocupam 2,4% da área. Isso mostra uma distribuição ainda muito desigual no Brasil, que complementa o índice de Gini, mostrando que ainda poucos têm muita terra e muitos têm pouca terra. A discussão sobre concentração de terras coloca em lados opostos os 2 responsáveis pela produção agrícola brasileira, o agronegócio e a agricultura familiar. Por um lado, defensores dos grandes donos de terra acreditam que a concentração de terras é uma tendência mundial que permite a produção em escala e reduz o preço dos alimentos para toda a população. O cliente, que somos nós, quer comprar o melhor produto pelo menor preço, independente de quem fabrica, não quer nem saber quem fabrica. Ele quer, na regra, o menor preço e o melhor produto possível. Para ser assim, precisa ter escala. Então, o processo de concentração que há em todos os setores da atividade econômica do mundo não pode ter na agricultura. O agronegócio, que hoje sustenta o país, que deu para toda a sociedade brasileira, conseguiu enxergar, ver que o país saiu da crise melhor do que outros países, antes do que outros países, porque havia um grande colchão financeiro, reservas cambiais na ordem de mais de 200 bilhões de dólares, produzidas 99% pelo agronegócio. Por outro lado, os pequenos agricultores defendem que, além de produzir alimentos, a agricultura familiar é a maior empregadora de mão de obra. De acordo com o Censo Agropecuário, 16 milhões e meio de pessoas estão ocupadas em propriedades agropecuárias, ou seja, 18,9% da população ocupada. 85% desses trabalhadores estão nos pequenos estabelecimentos de até 200 hectares. O fato concreto é que a agricultura familiar responde por praticamente 80% da produção de feijão, milho, 60%, 50% de carne suína. Vai participar na geração de emprego. 3/4 do emprego no campo é da responsabilidade da agricultura familiar. Na realidade, é uma falácia por parte do agronegócio e do latifúndio que a balança comercial brasileira deve a eles uma grande parte desse dividendo. O IBGE comprovou que, de fato, a grande produção está na agricultura familiar e não no agronegócio. William Clementino, hoje com 29 anos, trabalha desde os 7 na fazenda do pai em Tocantins. Há pouco mais de um mês, ganhou um lote de terra num projeto de assentamento. Quer plantar feijão, frutas, criar peixes. Nós vamos produzir alimentos, enquanto os outros aí que estão se propondo nesses aspectos aí estão produzindo algo que não é alimentação humana para esse país e é coisa para exportação. Como que nós vamos viver a vida toda exportando com o discurso de gerar divisa e não produzindo alimentos, né? Isso vai gerar um colapso muito grande para o país se continuarem e persistirem nessa tese. A reforma agrária foi o caminho para que William apostasse na agricultura familiar como forma de sustentar a família. Essa é a defesa também do presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. Fortalecer no país e expandir no país um modelo de desenvolvimento que priorize o fortalecimento da agricultura familiar. Para fortalecer a agricultura familiar é que é importante ter acesso à terra. Portanto, a reforma agrária é parte fundamental não só para a democratização da terra, mas para fortalecer este processo de fazer agricultura que é através da agricultura familiar. Mas a defesa da reforma agrária sofre duros golpes quando a ação dos integrantes do Movimento do Sem Terra ganha o noticiário. Um exemplo é a destruição de pés de laranja em área da multinacional Cotrale, no interior de São Paulo. A ação do MST esquentou as discussões sobre as atividades do movimento. De um lado, aqueles que defendem a ação e dizem que a terra foi grilada pela empresa e pertence de fato à União.
De outro, os que consideram o ato uma ação terrorista. Quem se colocou no caminho do crime e que age como um movimento terrorista dentro do Brasil, porque que nome a gente dá para um movimento que não tem personalidade jurídica, que não tem endereço, que as pessoas não são conhecidas, que elas se escondem da lei, e esse mesmo movimento recruta pessoas, aluga ônibus e vai e destrói uma estação de pesquisa de uma empresa que faz reflorestamento, como na Barra do Ribeiro, no Rio Grande do Sul. Já este deputado acredita que terroristas são os latifundiários. É um terrorismo praticado no campo pela essa chamada ação desses grupos latifundiários e ruralistas, aos quais eu acredito a violência no campo. Isso, infelizmente, tendo contribuição da impunidade e da omissão da chamada justiça brasileira. No Congresso, uma CPI formada por deputados e senadores deve investigar o repasse de recursos federais e internacionais ao MST. A criação da CPI chegou a ser lida em sessão do Congresso no final de setembro, mas a retirada de assinaturas de parlamentares acabou arquivando o pedido. Agora, depois da destruição dos pés de laranja, um novo pedido ganhou força. A gente não recebe dinheiro diretamente do governo, né? O que a gente tem é, assim, amigos, né, ONGs, parceiras que atuam no campo, que atuam em áreas da reforma agrária, do movimento e de outros movimentos ou sindicatos. E isso é importante que aconteça, mas a grande questão é que desde o governo Fernando Henrique, essas ONGs acabaram fazendo o papel do Estado. Né? O Estado e o governo terceirizou, através de convênios, contratos, enfim, um papel que o Estado tem que cumprir. A CPMI veio num momento exato. Eu assinei a CPMI. Não para condenar o MST. Não é esse o objetivo. Nós colocamos e assinamos lá porque é momento, é hora de se fazer uma avaliação do movimento. A sociedade precisa saber para onde vai o dinheiro. Tudo que está sendo acontecido aqui, está acontecendo e que está sendo proposto, não é para tentar confrontar, é a tentar reavaliar. Reavaliando, você corrige rumos. E nós temos que corrigir os rumos da reforma agrária no Brasil.